Ok, muito bem. Este microfone continua bom, viu? Depois de alguns anos, ainda continua cumprindo o seu dever, né? Muito bem, nós estamos meditando sobre novos tempos, antigos desafios. E hoje é o Dia do Senhor. A gente medita sobre novos tempos, mas antigos desafios pessoais, né? Aquelas coisas sobre desafios espirituais, né? Desafios morais, elas são antigas, né? Os tempos são novos, mas esses desafios pessoais são antigos. E por isso, para a gente fazer frente, né? Para a gente encarar qualquer tempo, qualquer desafio, a gente precisa ter as nossas bases, nossos princípios firmes, bem claros, porque eles têm muito a ver com o nosso caráter também, né? Então, envolve a nossa pessoa com os princípios bíblicos. E a gente iniciou uma série nos 10 mandamentos, que são mandamentos, né, de Deus, são valores absolutos para a nossa vida. E não perdem a validade. Hoje nós vamos ver o quarto mandamento. Esse quarto mandamento, ele é o último mandamento do grupo que nós chamamos de relação com Deus. Então, do primeiro ao quarto, é mandamentos sobre a nossa relação com Deus. Como que ela deve ser no dia a dia, como ela deve se organizar, né? E do sexto mandamento em diante, vem um grupo que nós vamos chamar de relação com o próximo, né? Então, primeiro, a relação com Deus, depois a relação com o próximo. Muito bem, vamos ler um texto em Êxodo, capítulo 20, versículo de 8 a 11. Êxodo, capítulo 20, de 8 a 11, diz o seguinte: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. Queria falar 3 coisas sobre esse dia do sábado, essa questão do sábado. Esse assunto do sábado é um assunto extenso, né? Não dá para a gente tratar em uma vez só. Então, em uma outra ocasião também eu vou continuar, mas hoje nós vamos ver as coisas assim bem básicas sobre esse dia de sábado, dia do Senhor, para santificá-lo. Bom, primeiro, uma definição. O que é sábado, né? Do hebraico, lá, sabat, shabat, né? Ele significa descansar, mas também tem o significado de interromper, tem o significado de cessar. Então, a ideia é essa, né? É um descanso, é um break, né? Se a gente fosse falar assim, no meio de uma rotina. É um momento de descanso, é uma pausa. E o primeiro termo, a primeira vez que apareceu isso foi em Gênesis, capítulo 2, versículo 2, quando diz lá exatamente aquilo que está falando aqui, né? Que Deus havia criado a terra em 6 dias e no sétimo descansou e o santificou, né? Lá ali no Gênesis 2, 2, diz assim: no sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Bom, diz que Deus descansou, né? Mas ele não abandonou. Alguns acham que Deus criou este universo e depois abandonou o homem, mas não é verdade isso. Deus continuou ativo, Deus continuou trabalhando e Deus continuou cuidando
da sua criação, né? Lá em João, capítulo 5, versículo 16 e 17, tem um momento lá exatamente a respeito do sábado, né? Jesus, ele entrava bastante em conflito com os fariseus por causa do sábado. E nesse dia, aqui, João 5, 16 e 17, diz assim: então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: meu pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Então, Deus, ele descansou, no sentido de cessou a sua obra da criação, fez uma pausa ali, né? Mas ele não nos abandonou, ele não parou com tudo, ele continua trabalhando, continua cuidando, né? E se a gente olhar aqui no versículo 10, nós vamos ver que Deus atribui esse sábado, esse cessar, esse descanso, ao sétimo dia de um período de 7 dias, né? Então, quer dizer, ele chamou de sábado, isso. Então, pode existir vários sábados, né? Sábado, aqui ficou para nós como sinônimo do sétimo dia. Mas sábado pode ter o seu sábado, é o descanso, né? É um dia de descanso. Por exemplo, na escola, tem escolas que você estuda 5 dias, né? Segunda a sexta, descansa sábado e domingo. Já tem escolas que vão de segunda a sábado, só descansa no domingo. No trabalho, né? Você tem trabalhos que trabalham 5 dias por semana só, né? Tem um sábado, 2 sábados, né? 2 descansos, 2 dias de descanso, ou às vezes 6 dias, né, de trabalho, mas depende, né? Cada organização tem, digamos, procura colocar uma pausa também, geralmente no fim de semana, para nós. E aqui a gente vê que o sábado do Senhor é o sétimo dia. E depois a semana se renova, né? Renova outros dias. Então, existe uma sequência de 6 dias. No sétimo, ele descansa. Depois, mais 6 dias, o sétimo descansa, né? Então, há, assim, um marco. Deus colocou um marco, uma referência na agência dele, na agenda dele, né? Agenda, vamos dizer, celestial, terrena, tem um marco ali, no sábado. É um dia especial, é um dia que Deus santificou, tornou especial. E quando a gente vê este mandamento, na realidade aparece em Êxodo aqui como mandamento, mas já era um princípio da criação, porque ele aparece lá no início, ele aparece ali antes da queda do homem, inclusive. Ele aparece ali junto com a criação. É como se Deus estivesse criando o sábado junto com a criação, né? Então, esse é um mandamento que nós vemos ali, que envolve não apenas o ser humano, mas outras criaturas também, porque, olhando aqui no versículo 10 ainda, né? Nem os teus filhos, nem teus servos, nem os teus animais, né? Então, envolve, assim, toda uma gama de pessoas, né? De criaturas e tudo mais, que vão descansar no sábado, vão fazer uma pausa no sábado, em imitação ao próprio Deus. Então, essa questão do sétimo dia, ele tem a sua importância como princípio também da criação por causa disso, né? Deus quer que sua criatura o imite nessa questão do sábado. É uma vontade de Deus. Em Efésios 5:1 diz lá que, né, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, é para nós imitarmos, né? Então, essa questão do sábado, por isso, ali entre os judeus e fariseus, era um negócio assim muito de grande importância, né?
Mas, na verdade, os fariseus transformaram esse sábado em outra coisa. Esse é o problema ali. E, voltando aqui, na palavra de Deus, é uma ordenação da criação anterior à queda. Quer dizer que Deus, ele previu, junto com a criação, essa interrupção, né? Tinha já em vista essa interrupção para a sua criação. Então, isso a gente vê, assim, pensando um pouco, né, filosoficamente, pensando um pouco, parece, assim, um certo ciclo, né? Vida dividida em ciclos, né? Uma vida que se renova em ciclos. Talvez os médicos, biólogos, agrônomos também, né, possam assegurar melhor esse assunto. Não sei, né? Eu sou leigo nisso. Mas também do ponto de vista espiritual, uma questão assim, uma renovação assim nesse sentido, né? O sétimo dia não era só uma renovação do dia a dia, né? Da criação, mas a renovação espiritual. Uma renovação ali em que o ser humano parava e encontrava de maneira especial o seu Deus. Adão, nós lemos lá que Adão encontrava Deus na virada do dia, né? Não era uma coisa assim fora do comum, né? Era uma coisa que parecia corriqueira, porque Adão se encontrava ali na virada do dia. E se for assim, nos parece muito com aquele momento, encontro com Deus a cada dia, né? No final do dia. O que será que Adão conversava com Deus, né? O que Deus conversava com Adão nessa virada do dia, né? A Bíblia não registra, mas a gente imagina, né? Talvez Deus chega lá e Adão, como é que foi o seu dia, né? O que você fez? Aí Adão conta o que ele fez. Olha, eu já fiz isso, já, né? Tô organizando uma horta aqui no jardim e plantei ali tal coisa, plantei lá, né? Tô fazendo alguma coisa assim. E a Eva também, ela falou assim, assim assado e tal, né? Então, parece assim um momento devocional, né? É um momento em que é um encontro com Deus, encontro diário com Deus. A cada dia, no seu final, ele tem esse momento especial, depois vai dormir e o dia seguinte, né, renova as forças e é um novo dia. Para nós também é uma coisa assim, parece interessante isso, né, o nosso encontro devocional, por isso que a gente enfatiza bastante, né, o nosso feijão com arroz espiritual, da nossa vida espiritual, é esse devocional diário. Um momento diário que nós podemos ter com Deus, né, na meditação da palavra, na oração, momento em que nós encontramos com Deus. Bom, mas aqui, a cada 7 dias, então Deus havia estabelecido para que houvesse um dia especial, um dia de descanso, né? Nesse 7º dia, Deus contemplou toda a sua obra, ele viu como que tudo ficou bom e ele descansou nesse dia. O sábado, esse 7º dia, era um momento de dedicar ao Senhor, né? É um momento de você poder contemplar a sua vida, poder ver todas as maravilhas de Deus, né? E nesse dia a gente pode louvar a Deus. Bom, nós vamos ver aqui, para nós, esse é o dia de domingo, né? É o dia em que nós separamos para Deus. Mas vamos ver assim esse princípio. Primeiro, né? É para o homem. Deus criou esse 7º dia para o ser humano. O Nando falou uma coisa ali interessante, né? É um presente de Deus para nós, né? Um momento especial de louvor a Deus. Na verdade, nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Mas esse dia do sábado
ele é um dia que Deus nos deu de presente, Deus nos dá de presente para ter esse dia de relação com Ele. Um dia especial com Deus, um dia especial com o seu Criador. É um presente de Deus, não é uma imposição, não é um castigo, né? Não é uma punição, não é nada disso. É um presente de Deus para a sua criação, esse 7º dia. Então, nós temos que encarar assim, Deus criou para o bem, né, do ser humano. Vamos lá. E Deus, na sua graça, lá, se a gente pode ver aqui, também, em Êxodo 16, 22, 23, diz assim: no 6º dia, recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou. Foi isto que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado consagrado ao Senhor. Assem e cozinhem o que quiserem, guardem o que sobrar até amanhã seguinte. Deus estava suprindo o seu povo para o dia que eles iriam ficar parados, para o dia em que eles iriam ter esse dia especial com Deus. Então, Deus, ele honrava aqui, estava honrando a dedicação e a obediência do seu povo. O seu povo, em obediência, estava tendo essa benevolência da parte de Deus para com eles. Então, primeira característica que a gente pode ver aqui no dia do sábado, realmente é um sábado que é um dia que foi criado por Deus para o bem da sua criação, para o bem, principalmente do ser humano, né? Um descanso do seu trabalho, um descanso da sua rotina diária. Primeira coisa. Uma segunda coisa, era também um dia para reconhecer as maravilhas da criação, reconhecer a soberania divina, separar para Deus, né, o momento de separar para Deus e dedicar esse dia a Ele. Nos Salmos, nós vemos muitos exemplos de declarações nesse sentido, né? Um momento que você para e contempla a obra de Deus. No Salmo 105, versículos 4 e 5, nós vemos ali assim uma coisa bem assim clara para nós. Salmo 105, 4 e 5 diz assim: recorram ao Senhor e ao seu poder. Busquem sempre a sua presença. Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios e das sentenças de juízo que pronunciou, né? Então, esse momento de busca a Deus, busca especial a Deus, é um momento também de lembrar aquilo que Deus fez em nossas vidas. Aquilo que Deus fez durante a semana, aquilo que Deus fez, né? Todas as bênçãos derramadas, tudo que Deus realizou em nossas vidas. É um momento que você para e tem essa memória para lembrar daquilo que Deus fez em nossa vida, né? Com gratidão, com louvor em nosso coração. Então, se não fosse assim, eu não sei, né? Como é que seria a gente? Será que a gente ia parar um momento para reconhecer a soberania de Deus? Né? Será que a gente ia parar um momento especial para reconhecer a grandeza, né? Para louvar a Deus? Não sei, né? Talvez alguns de nós ia passar batido isso, mas então esse momento também é isso, reconhecer essas maravilhas que Deus faz em nossas vidas. Então, é um reconhecimento, né? Uma gratidão a Deus que nós separamos para fazer isso. Claro que a gente precisa fazer isso no dia a dia, né? Na verdade, realmente existe até aquele, como eu falei, né, um momento devocional, um momento de encontro diário com Deus, é um momento assim, a gente vê o dia, né, que Deus fez em nossas vidas durante esse dia. É um momento de reconhecer o que Deus fez em nossas vidas. Mas não somente isso, existe, né, aquele um pouco maior, o que Deus fez durante a semana.
em nossas vidas. Então, sábado, esse dia também é um dia em que a gente para reconhecer. Uma terceira coisa, também nós podemos ver esse dia como um dia de libertação. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 14 e 15. Deuteronômio diz assim, Deuteronômio 5, 14 e 15. Mas o sétimo dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu boi, teu jumento ou qualquer dos teus animais, nem o estrangeiro que estiver em tua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Essa passagem é uma passagem que ele acrescenta esse tema de libertação. O Deus que libertou o povo do Egito é o Deus que está falando para eles guardarem o dia de sábado. O dia de sábado é um momento de lembrar, né, de libertação, de libertar. Né? Então, se a gente pudesse lembrar aqui assim, né? Também os servos e os escravos que não eram livres, eles eram escravos, né? Mas eles tinham um dia de liberdade. Também tinha um dia em que eles podiam adorar a Deus com liberdade. Era um dia que eles eram livres nesse sentido, né? E Lucas 13, lá, Jesus, ele cura uma mulher que havia muitos anos estava ali presa por causa de uma ação do demônio. Então, Jesus fala, não era lícito libertar essa filha de Abraão, né, no dia do sábado? Então, Jesus, ele reforça essa ideia da libertação. É um dia de libertação. É um dia em que a gente não vai escravizar ninguém, não vamos ser escravizados, não estamos escravizados, né? É um dia em que nós somos libertos, nós somos livres para dedicar ao Senhor. É um dia em que nós precisamos lembrar como um dia de libertação, um dia que lembramos disso. Uma quarta coisa, Jesus ensinou que é permitido fazer o bem no sábado também, né? Mateus 12, 12, fala assim, quanto mais vale um homem do que uma ovelha, portanto é permitido fazer o bem no sábado. Né? Então, Jesus estava ensinando os judeus de que se alguém tivesse uma ovelha encalhada em algum lugar, presa, né? E não ia libertar? Claro que ia, né? Se tivesse um problema, iria resolver o problema da ovelha. Então, quanto mais um ser humano vale do que uma ovelha. Então, é permitido fazer o bem no sábado. Esse descanso, esse dia de descanso foi criado para o bem, né? Para o bem do ser humano. Foi como um presente para o ser humano. Não é um dia de escravidão, não é um dia de fazer o mal, mas é um dia de libertação, um dia de fazer o bem. Também é um dia, eventualmente, para suprir as suas necessidades. Mateus 12, esse trecho de Mateus capítulo 12 aqui, de 1 até tanto, é um trecho que Jesus ele fala de maneira um pouco mais profunda sobre a questão do sábado. A gente não vai entrar em tanta profundidade aqui, uma outra vez a gente vai entrar nisso, né, uma outra ocasião. Mas aqui, Jesus ele estava, né, naquela ocasião, 12, 1 a 4 e depois o 7. Naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram, olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. Ele respondeu, vocês não leram o que fez Davi quando ele e os seus companheiros estavam com fome? Ele entrou na casa de Deus e, juntamente com os seus companheiros, comeu os pães da presença, o que não lhes era permitido fazer,
mas apenas aos sacerdotes. Jesus ele está apontando para uma outra ocasião em que Davi também foi lá e comeu, né, no dia do sábado, fez algo assim diferente. E, na realidade, se a gente for realmente ver ali a questão de alimento, ela não era proibido alguém comer, fazer esse tipo de coisa para matar a sua fome. Não havia esse tipo de proibição na lei, né? Isso era uma coisa dos fariseus. Sabe aquela coisa, né? Os fariseus eles tinham a Bíblia, a Escritura e tinham os comentários, né? E esses comentários eles eram quase tão importantes quanto a própria Escritura e às vezes até ultrapassavam em importância a Escritura. Então, esse tipo de coisa que tinha e acabavam deturpando, né, a Escritura. E aqui, nesse caso, então, era um desses casos. Né? Os fariseus falavam, mas estão comendo lá, né? Não é permitido fazer isso. Mas para comer era permitido, não havia nenhuma questão assim, né? Nenhum problema. Deus, ele determinou o sábado para o homem, não o homem para o sábado. Eventualmente, quando nós precisamos, nós temos a necessidade de trabalhar para comer, né? Para o sustento, para a subsistência. Temos necessidade de estudar porque tem uma prova, né? No dia seguinte, hoje, né? Vamos dizer assim, isso faz parte, não há problema, né? Não estamos escravizados a um conceito em que nos prejudique, não é isso, né? Pelo contrário, é um momento em que nós, com muita alegria, com muita gratidão, nosso coração nós separamos para o Senhor. Por quê? Porque é Deus quem nos concedeu essa honra, né? Nós, como criaturas, de termos um dia em que nós podemos separar para Ele. Isso é algo que Deus fez por nós. Mas, e aqui, além disso, também, existe uma outra coisa, é um dia de misericórdia. Dia de misericórdia. Misericórdia é aquilo que se perdoa, né, o que não precisa ser perdoado. É um perdão não merecido, né? Você perdoa algo que não merecia perdão. É esse o conceito de misericórdia. E o sábado também é o dia de misericórdia. Na realidade, Deus ele incluiu no seu mandamento, nas ordenanças para a vida na sociedade, vários dispositivos de misericórdia, para exercer a misericórdia para o nosso próximo. Na lei está previsto, por exemplo, se a gente for ver assim, cada 7 anos, né? Você trabalha 6 anos, lavoura, por exemplo, e no 7º ano vai descansar. É o descanso da terra, né? O ano sabático. Então, é previsto ali na lei, para que a terra descanse, a terra também descanse, né? Um ano. Se você tem dívidas, contraiu dívidas, precisou né, emprestar, fazer empréstimos, precisou fazer algo para a sua necessidade e depois ficou pagando, né, essa dívida e não conseguiu pagar totalmente, chega no 7º ano, essa dívida é perdoada. Então, também havia esse dispositivo, perdão das dívidas, no 7º ano, esse ano sabático. E o jubileu é um período de 7 períodos de 7 anos, né? Se você tiver chegado ao ponto de ter que vender a sua terra, de ter que fazer algo com a sua terra, né? Para quitar uma dívida para a sua subsistência, então, digamos assim, que você fizesse isso,
aí passando 49 anos, aquilo pertenceu a alguém. No 50º ano, né, no ano 50, ele volta para o seu proprietário, né? Então, também é um ato de misericórdia, né? Mas a gente vê ali, enfim, que nesse tocante às coisas materiais, né, nós vemos um descanso no contrato, né? Vemos aí uma cessação de um contrato que prejudica alguém, favorece alguém, prejudica alguém. Nós vemos aí uma cessação também, né? Um período em que, um momento em que cessa isso, por misericórdia, não é por contrato, mas agora já misericórdia. Então, nós vemos conceitos dentro da lei de Deus que nos transmitem esse ato de misericórdia, essa atitude de misericórdia que deve habitar dentro de nós, né? Então, nós vemos lá que Jesus também, no mesmo capítulo 12 de Mateus, versículo 7, ele diz assim: mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não holocaustos, não teriam condenado inocentes. Jesus, então, ele explica o que há por trás disso tudo, né? Mais do que, mais não, oferecer sacrifícios, né? Oferecer um culto ao Senhor, ela precisa ser de coração. Atitude correta de misericórdia é muito mais importante, embora esses sacrifícios eram ordenanças, eram mandamentos, mas essa atitude de misericórdia era mais importante do que o sacrifício em si. Essa atitude de misericórdia que deve permear o nosso coração, né? Quando nós oferecemos um sacrifício, quando nós cumprimos uma ordenança do nosso Deus. Então, nós temos ali essa afirmação de Jesus sobre o sábado, né? Além daquilo que já se conhecia, né? Jesus, ele explicou qual é esse princípio do sábado, né? A natureza do sábado, a separação do Senhor, né? Essa misericórdia, eventualmente suprir uma necessidade. E para nós, né, o que significa? Quando que se deve guardar o sábado? Será que é só num dia, né? Paulo e os cristãos gentios, quer dizer, a igreja primitiva entre os gentios, né, fora de Israel, começou a se reunir no primeiro dia da semana, né? Os cristãos ali, tanto em Jerusalém quanto em outros, né, eles começaram a se reunir no primeiro dia da semana. E a tradição da igreja primitiva diz que era por causa do dia que Jesus ressuscitou, né? Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Então, é por isso que daí em diante virou uma tradição de reunir no primeiro dia da semana. Lá em Atos, capítulo 20, versículo 7, diz assim: no primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte. Continuou falando até a meia-noite. Bom, irmãos, o Paulo, ele falou até meia-noite, né? Foi aquela situação em que, né, estendeu um pouco mais. Então, eu não falo aqui até meia-noite, não falo nem até meio-dia, né? Então, porque senão os irmãos vão se cansar aí. Mas o fato é que Paulo, né, aqueles cristãos, eles tinham uma fome tão grande, né, da palavra, da revelação de Deus para eles, que era um dia especial, era um dia que eles se reuniam de comunhão, né, para celebrar a comunhão com os irmãos. Era um dia tão especial, era um momento assim tão festivo que eles passavam ali com alegria.
não eram momentos de sofrimento, não eram momentos de tédio, né? Não eram momentos de castigo, nem nada disso. Eram momentos de grande alegria, momentos em que eles reconheciam ser um dia que é um presente de Deus, um dia em que Deus concedeu para ter esse encontro específico com Ele, né? É claro que a gente, né, encontra a cada dia. Já conversamos aqui sobre esse devocional, né? Na verdade, a todo momento, mas a cada dia um momento especial é muito bom para nós, né? E a cada semana esse dia especial com Deus. Esse é um presente de Deus para nós, não é um castigo, não é algo como isso, né? Mas ali, lá em primeiro, se for ver em 1 Coríntios também, 16, esse era um momento que os coríntios se reuniam também, né? E Paulo tinha ordenado a eles para recolherem as ofertas, né? Cada vez ali, para que ele não precisasse fazer isso quando chegasse. Então, momentos de culto, né? Que os coríntios também tinham ali. Mas, então, o que a gente poderia, assim, resumir, né? O dia nós comemoramos, nós cristãos, nós celebramos esse dia, né, no domingo. E para nós é esse dia que é o dia especial que nós colocamos diante de Deus. É um dia que nós ganhamos e separamos para Deus. É um dia de descanso do trabalho diário. É um dia de celebração da criação, da vida, da soberania de Deus. É um dia de celebração da libertação. É um dia de celebração da misericórdia e do perdão. É um dia de fazer o bem, né? E um dia, eventualmente, de suprir as necessidades. Então, é dia em que nós dedicamos ao Senhor, neste sentido. Aí fica aquela coisa, né? Eu sei que a gente tem já, assim, entendimento, né? Sobre esse dia, né? Por exemplo, e aqueles que trabalham no domingo, como é que fica isso, né? Trabalho nesse dia, em restaurantes, polícia, médicos, comércio, esporte, etc. Como é que fica a vida deles? Eles podem eleger o seu sábado, né? Podem eleger o seu dia. Os atletas de Cristo, eles estabeleceram a segunda-feira como o dia em que eles se reuniam para dedicar ao Senhor. Atletas de Cristo, né? Tinham que jogar bola, tinham que fazer o esporte no domingo, mas na segunda eles descansavam. E era o dia em que eles se reuniam. Então, quem não pode no domingo, pode ser em outro dia da semana. Então, Jesus, João capítulo 4, ele diz que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, a importância de que o nosso coração ele esteja adorando a Deus em espírito e em verdade. É importante que nós possamos nos reunir com os irmãos um dia específico da igreja, mas não é aquele, como se dizer, né? Aquela escravidão. Não estamos presos a uma escravidão, né? Nesse dia, ou é nesse dia ou não serve. Não é assim. A gente pode adorar a Deus, se não podemos no dia específico, a gente pode eleger um outro dia em que nós possamos nos reunir, às vezes provisoriamente, até que consigamos achar um meio melhor de frequentar a igreja e a comunhão dos irmãos. Então, para a gente concluir, hoje, é importante e é ordenança do Senhor
é mandamento do Senhor, termos um dia para separar para Ele. Mas mais do que mandamento, isso é um presente de Deus, é uma dádiva do nosso Deus para nós. Então, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Você já pensou em organizar sua vida a partir do dia do Senhor? Você já pensou em, na sua agenda, você colocar ali o dia do Senhor, e a partir dali você organizar toda a sua vida? Né? O que será que é o dia do Senhor para nós? Vamos avaliar. Quero que cada um avalie a sua vida. Como tem sido o dia do Senhor para você? Será que tem sido um dia de escravidão ou tem sido um dia de libertação? Será que tem sido um dia de celebração do Senhor ou um dia de esquecimento do Senhor? Como tem sido esse dia do Senhor? Tem sido um dia de misericórdia ou um dia de endurecimento do coração? Como que tem sido, né? É um dia de fazer o bem ou de fazer o mal? Quero colocar diante dos irmãos esse desafio, né? Desafio de colocar, de considerar o dia do Senhor, não como um dia de escravidão, não como um dia de sofrimento, não como um dia de obrigação, mas um dia de misericórdia, né? Um dia de comunhão, um dia de adoração, um dia de contemplar a criação de Deus, de contemplar e reconhecer as bênçãos de Deus em nossas vidas, né? Um dia em que é um presente de Deus para nós. Quero desafiar os irmãos, né, a considerar o dia do Senhor, da maneira como a palavra de Deus nos mostra, né? Esse dia especial, esse dia que tem as suas, que não é uma escravidão em que nós tenhamos que ficar ali escravos desse dia, não é isso, né? Mas é um dia em que nós ansiamos para que chegue, né? Ansiamos para que tenhamos esse dia diante de Deus com os nossos irmãos. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai celestial, nós te damos graças, ó Deus, porque o Senhor proveu para nós, ó Deus, um dia em que nós paramos, um dia em que nós nos lembramos, nós celebramos a tua presença, as tuas maravilhas, um dia em que nós, ó Deus, possamos, com gratidão e alegria em nossos corações, nos reunir com os nossos irmãos, um dia, ó Deus, de comunhão. E, ó Deus, nós queremos te pedir que o Senhor venha colocar em nossas vidas, em nosso coração, aquela verdadeira atitude, ó Deus, que o Senhor deseja em nossos corações. Ó Deus, queremos, ó Deus, nos lembrar, queremos celebrar todos os dias. Queremos, ó Deus, ter uma vida de adoração diante do Senhor todos os dias. Mas, ó Deus, nós queremos entender que um dia nós queremos ter especial para o Senhor. Um dia em que nós cessamos nossas coisas e nós dedicamos ao Senhor. Não por castigo, nem por sofrimento, nem por obrigação, mas
com alegria, com gratidão em nossos corações. Ó Deus, ajuda-nos a compreender corretamente, ó Deus, esse dia tão importante que o Senhor criou desde o início, para a tua criação toda, para cada um de nós. Nós oramos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém.